I'm vengeance. My name is Bond, James Bond. Daughters of Themyscira, show him your fear! We have no fear! Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas desse teaser do Cara de Barro que saiu aí, né? Quem diria, pode sair algo muito bom. Efraim Fernandes aqui e o Cara de Barro não foi o filme que a gente pediu, mas pode ser o filme que a gente merece. Hey, Cinéfilos, Igor Iglesias por aqui mais uma vez e olha, esse Cara de Barro poderia esbarrar com o Bat Pattinson, hein? No, God! Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e esse teaser é tão bom que nem parece que é da DC, hein? Leitura de e-mails sobre os casos do Cauã e o Marcos Gomes vai ficar bolado porque ele não leu esse e-mail. Se você não quiser ouvir, pule para 13 minutos e 58 Caras de Barro. Galera, mais um e-mail aqui do nosso querido Cauã Victor, e ele diz assim: acatando o pedido dos meus fãs na leitura de e-mail anterior sobre heróis de ação, aqui está a história que eu tinha prometido. Essa história ia ser enviada junto com a minha opinião sobre os episódios 1 e 2 de The Boys, mas como vocês demonstraram forte interesse para só ouvir a história, então eu rapidamente retirei a parte de The Boys e acrescentei mais detalhes na história que eu tinha deixado passar para ser mais objetivo, e sinceramente eu me superei. Ele ficou muito maior do que antes, quando ele estava colado com o dos rapazes. Até uns dias atrás, eu não tinha nada pra dizer sobre o episódio do Oscar. Deve ser algum comentário sobre o Oscar, sabe lá? São muitos e-mails, a gente não vai lembrar. Ah, tá, bom. Pois na ocasião eu estava no trabalho e acabei vendo só aquele começo, mas recentemente algo aconteceu que me deu um ótimo argumento pra dizer que fiquei muito insatisfeito com as críticas feitas no episódio por guerreiras do K-pop ter ganhado como melhor música ao invés de Pecadores. Eu entendo a defesa toda da música de Pecadores ser incrível e ter todo um simbolismo muito forte, mas Golden pra mim foi muito mais superior pelo fato dela ter salvado a minha vida. Aí não tem como, né, cara? Quando bate assim no pessoal, não tem, né? Compartilharei essa odisseia vivida por mim agora. É realmente uma odisseia porque, assim como o Odisseu, eu só queria ir pra casa. Chupa Nula. Ai. Não, mas assim, tecnicamente, tematicamente, a Lie to You é extremamente superior a Golden. Quando bate o pessoal, cara, não tem como. Você vai preferir e tal. E Golden é um puta som. Cara, musicão, assim. Teve um dia que eu ouvi pela primeira vez e eu ouvi o dia inteiro. Sem sacanagem. Gostei muito de Golden. Só que não tem comparação em questão técnica com I Lie to You. Dentro do universo diegético do filme, não tem comparação, cara. I Lie to You conta uma história dentro da história. É o relacionamento do Sammy com o pai. Total, assim. E até aquele ponto onde ele chegou ali naquela cena que é a melhor cena do filme e a melhor cena do ano de 2025 todo. Mas enfim, vamos lá. No dia 26 de março, após 3 dias de plantão, atualmente sou cuidador e estava esperando o ônibus que me levaria para Salvador, quando ainda no ponto fui atingido por uma terrível e inesperada dor de barriga. Meu querido Cauã Victor, eu estou me relacionando nesse momento com você agora. Quem nunca, né? Cara, acontece comigo frequentemente, tá? Então, graças a Deus, porque eu trabalho de home office. Porque eu nunca trabalhava em escritório, irmão. Quando batia aquele desespero, tu no trem, não tinha como... Enfim, não precisa nem falar nada. Não tinha absolutamente nenhum lugar para eu poder me salvar naquele sofrimento. E para tudo melhorar, o ônibus que deveria estar no ponto às 10h30 da manhã atrasou e só chegou praticamente faltando 30 minutos para... Caraca! Para as 13... Para 1 da tarde. Putz grila, irmão. Guerreiro! Caraca, irmão. Na moral, que pregas. Passei todo esse tempo em pé, Passei todo esse tempo em pé, aguentando heroicamente, pois no início era somente a dor. Minha mente só tinha um propósito naquele momento: analisar todas as opções que eu tinha para me salvar. Sinceramente, eu só tinha uma opção naquele momento, que era ir em algum restaurante perto de onde eu estava e tentar usar o banheiro. O problema é que o local onde eu estava era um local turístico, que recebia muitos turistas de fora do Brasil. Então todos os restaurantes eram daqueles mega caros, que a não ser que você seja um cliente, nada de banheiro para você. É como
eu uma disse, água, irmão. Comprava uma água, pronto. é isso aí. E como eu disse, eu tinha acabado de sair do trabalho, então não estava com dinheiro para gastar. Mas ficar pensando nisso me ajudou a suportar até o ônibus chegar. Assim que o ônibus chegou e eu pensei, está salvo, aquela dor se tornou o que eu estava tentando evitar, só que no máximo. Eu comecei a sentir pontadas como se o ar tivesse prestes a rasgar minha barriga. Os meus pés ficaram formigando como se eu estivessem dormentes. Eu precisava ir para a estação Aeroporto de Salvador, onde eu faria integração com o metrô ou com um ônibus que passava perto do meu bairro. Mas naquele momento eu estava me contentando somente em chegar na estação para eu ir ao banheiro. O trajeto demoraria com sorte 1h30 até lá. Então, para eu manter a concentração e esquecer um pouco daquela maldita dor, eu fui escutando do começo ao fim da viagem as músicas da guerreira do K-pop e as do Seu Jorge. É isso aí. As músicas dele são uma das poucas que eu sei a letra inteira. Eu tentei com outras músicas, mas nenhuma delas funcionava tão bem como Golden e A Mina do Meu Condomínio. Acho que por serem músicas mais chiclete, eu ouvi em loop todas aquelas músicas, virou basicamente o meu mantra. Quando eu entrei no ônibus, estrategicamente, me sentei onde o sol estava batendo, pois eu estava com medo de começar a suar frio. Dito e feito, teve um momento que eu comecei a suar muito, mas como eu estava com a cabeça escorada na janela fechada e com o sol batendo em mim, se o suor estava frio, eu não percebi. Depois disso tudo, o ônibus finalmente chegou na estação, e eu fui o mais rápido que eu conseguia ir, com os pés formigando e dormentes. Após uma manhã de completo desgaste físico e mental, eu finalmente consegui aliviar a minha dor. Aquele momento foi o real significado de Nirvana. Meu amigo, palmas pra você, porque você suportou o inferno. E, cara, você é um sobrevivente. Tem orgulho, Cara, você é um sobrevivente. Fantástico, cara, fantástico. E, mano, eu tô lendo esse teu e-mail me segurando muito pra não rir, desculpa. Não tem coisa mais engraçada pra mim do que uma pessoa se segurando pra não se cagar. Não tem nada mais engraçado. Tá aí o Debi Lloyd, né? Tá aí o Debi. Foi ele que me fez isso. Foi o Debi Lloyd que me deixou assim. Tão escroto com pessoas passando por situações que eu mesmo passo praticamente toda semana. É complicado, mas é engraçado pra cacete. Desculpa. E olha só, Cauã, é você falou, Cauã, que tu não gosta do Homem-Aranha. Esse é o tipo de coisa que o Homem-Aranha passa. Esse é exatamente o tipo de coisa que o trabalhador médio brasileiro passa, que é a coisa que o Homem-Aranha passa. Eu já falei, cara, tu é o nosso, eu falei isso na gravação de e-mail passada. Você não gosta do Homem-Aranha, mas você é o nosso Homem-Aranha amigo aqui brasileiro, porque esse é o tipo de coisa que o trabalhador Homem-Aranha passa. Então, assim, ó, é uma prova cabal de que você é gente como a gente, que você é um super-herói da vida real. Tá aí. Olha aí, tá aí, pronto. É isso. Mas é um poder bem The Boys, né? Para entrar no contexto aí. Vamos lá. Vamos voltar umas horas antes, enquanto eu estava no ponto de ônibus, e enviei uma mensagem para minha irmã falando que o ônibus estava atrasado. E contei da minha situação. No momento em que contei, eu ainda estava no estágio somente da dor desconfortável, sem pontadas do além e dormência nos pés. No meio da conversa, ela me informa que alguma coisa tinha acontecido no metrô. Ah, não. E talvez ele estivesse todo parado, mas ela não saberia se ele tinha voltado ao normal. Ele, no caso, o metrô. Após aquele alívio e paz espiritual, eu saio e vou em direção ao metrô. Ao chegar lá, descubro que houve algum problema, que estava fazendo o trem demorar muito de uma estação para outra. Tive que voltar e pegar o ônibus. O problema do ônibus era que ele passava em muitos bairros e alguns deles eu já sabia que era comum estar engarrafado e fazer a viagem vai ser demorada. Mas naquele momento, o que me deixava tenso era a probabilidade de eu voltar a ser assombrado. Tudo era imprevisível. Graças a Deus, o engarrafamento não foi terrível. Mas, de qualquer jeito, eu fui o caminho todo tenso. Aí voltei a recitar meu mantra, foi Golden. Vamos lá, todo mundo. How it's done, take down, burguesinha, minha namorada. É a das músicas que está cantando. Mina do Meu Condomínio e amiga da minha mulher. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. As poucas músicas que eu conheço do Seu Jorge, tá? O caminho todo, ele foi cantando essas músicas. Graças a Deus, nada mais aconteceu. Eu nem sei como terminar esse e-mail, então só vou dizer que o próximo é de The Boys. Demolidor não vai ter, só vai ter quando acabar completamente. E o do Jack Chan vai rolar, mas eu quero fazer ele bem feito, com várias curiosidades. Então ele vai chegar na hora certa, na hora do rush, né? Diferente do sobre o Senhor dos Anéis, esse eu tô com preguiça de fazer.
e muita coisa pra escrever. Vou deixar ele pra quando rolar o primeiro trailer de Gollum. Ah, meu amigo, você vai esperar realmente trailer de Gollum pra falar sobre o Senhor dos Anéis? Ninguém quer saber desse filme, não, meu amigo. Pois é, cara, e tipo, não tem nem elenco completo formado ainda. Tem alguns confirmados, mas nada demais. E, cara, se eu não me engano, essa história do Gollum, eu não li os livros, tá? Mas, tipo, é apêndice, cara. É um negocinho ali que tá ali. Os caras vão... É apêndice. Ai, caralho, isso vai ser uma... Não, mas é uma. Cara, não sei, cara. Não sei, porque no livro é legal, cara. Ah, mas no livro é No livro, cara. Não, eu sei, cara, mas assim, o que eu tô dizendo é, na mão de uma pessoa competente, cara, a parada flui. Por exemplo, o Gangster. Fiz um vídeo sobre o Gangster no meu canal recentemente. E, tipo assim, é um artigo de jornal. A história do filme é adaptada de um artigo, de um jornal. Não é Mas de um a gente livro. tá falando de Tolkien. Tá ligado? Ah, eu tô com medo disso. Eu tô É, com medo disso. Não, beleza, que o Andy Serkis, o trabalho anterior dele, né? É o Venom lá, né? Enfim. É o do Carnificina, né? É o Carnificina? Não sei. Eu sei que ele fez um Venom aí que é uma merda. É o Carnificina, que é realmente uma merda. O primeiro é aquele ruim que a gente gosta, né? Mas, enfim, Puta, cara. nem o Mas primeiro a gente. É o ruim que eu gosto. Ele vai dirigir agora a Revolução dos Bichos. Aliás, dirigiu, né? 25 esse filme, Revolução dos Bichos, mas eu não vi. Bom, só vendo pra saber se é bom. Mas, cara, falando sério, a história é maneira. Porque, pô, passa. É o Aragorn, mané, nas terras ermas ali da Terra-média, tentando achar o Gollum, e aí ele pode passar por um monte de lugar maneiro. De repente, quem sabe, de repente, pode rolar um encontro aí dos filhos do Elrond com ele, né? Que não tá na trilogia do Peter Jackson. Que o Elrond, ele tem não só Arwen, ele tem mais 2 irmãos. Tem mais 2 filhos gêmeos. Pelo que eu li, o Lee Pace volta como Thranduil, né? Ai, cara, assim, duas coisas. Primeiro, eu respeito muito isso. O nosso querido Viggo Mortensen não volta pro papel, e tudo bem quanto a isso, então muito boa sorte pro senhor Jane Dornan, o senhor 50 tons de passo largo. Ele tem aí uma missão muito difícil aí, porque, porra, é o Aragorn mesmo. O cara o Viggo Mortensen imortalizou esse personagem. Então, você trazer um outro ator, ainda que ele fique fisicamente parecido, com maquiagem tudo é possível, tá? Ainda que ele fique fisicamente parecido e tal, cara, não é o cara, tá ligado? Então, assim, isso já é difícil, mas tomara que ele consiga fazer uma coisa boa. E segundo, a última vez que eu tive esse mesmo sensor aranha de eu não sei, foi quando a gente teve a trilogia de Hobbit, que eu acho uma merda monumental essa trilogia, eu tô com a mesma sensação. Eu tava com essa sensação antes da trilogia sair, saiu a trilogia toda e realmente pra mim não é boa, e agora eu estou com a mesma sensação antes desse filme novo do Gollum sair. Então assim, cara, eles vão espremer essa teta dessa vaca até não dar mais. Pô, a gente tem a série do Senhor dos Anéis, lá do Anéis de Poder, que eu acho um cocô absurdo essa série. Ai, cara, não sei. Mas esse é o ponto, a gente nunca sabe, entendeu? Vai que é uma obra-prima. Acho muito difícil. Difícil é, impossível, não diria. Digamos que as chances estão 80% para dar merda. É o que o meu sensor aranha tá dizendo. Tomara que eu esteja errado, tomara. Cara, tudo que tiver de Tolkien eu vou ver. Mesmo que seja uma merda, eu vou ver. Eu acho trilogia O Hobbit ruim, mas de vez em quando eu me pego vendo aqui ainda. Não, eu não consigo. Eu tenho anseio de ver a Terra-média de novo, sabe? Eu não revejo Anéis de Poder, tá? Vou deixar isso bem claro. Anéis de Poder não dá. Apesar de eu ter falado bem da segunda temporada no programa que a gente gravou aqui, mano, fui rever e... É quando as pessoas começam a apontar os erros e você só vê os erros, tá ligado? Aí eu fui rever. Vai até a quinta temporada, hein? Não sei se você tá sabendo disso. Vai até a quinta temporada. Cara, sinceramente, pode ir até 50, temporada 50. Só que, pô, faz a parada boa. Só que eu quero ver a Terra-média na tela. É isso. Vamos voltar com a Terra-média lá com a Hunt for Gollum. Era o que eu queria? Era a minha primeira opção? Não, eu queria ver uma coisa na primeira era, na segunda era. Eu queria ver mais isso, sabe? Mas, enfim, vamos lá pra terceira era de novo. Tudo bem, vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. É isso que eu quero. Quero que dê bom. Então, gente, assim,
Eu confesso que não tem como não falar desse filme e, primeiramente, não falar sobre esse planejamento do universo do James Gunn e do Peter Safran, né? Então, antes de começar propriamente falando sobre o Cara de Barro, e é uma opinião que eu já dei aqui anteriormente, eu confesso que eu ando muito reticente sobre a DC, né? Que tá nesse vai, não vai, tem projeto que é anunciado, depois cai, tem outros projetos que se mantêm, mas tá indo devagar. Né? O James Gunn prometeu um universo inteiro lá em 2023, cheio de projetos e tudo mais. Só que até agora o que ele entregou pra mim não foi um universo. O que ele me entregou agora foi uma ilha de Paquetá pequenininho, sabe qual é? Em relação a esse grande universo da DC. Mas eu entendo também que esse universo ele tá em construção. Em 2023 a gente teve lá as visões, ele anunciou que teriam visões criativas, visões diferentes para poder compor esse universo. E agora a gente tá vendo isso finalmente sair do papel, né? A gente teve a divulgação recentemente aí do trailer do Lanternas e do Cara de Barro, que tem pegadas muito específicas, que é muito diferente, por exemplo, do que Superman apresentou, do que Comando das Criaturas apresentou, do que o Supergirl, que ainda é inédito, vai apresentar. Então, eu sinto que a gente pode estar recebendo aí coisas bem diferentes, né? Mas, enfim, tá se concretizando o que o James Gunn falou que ia sair, e eu queria saber as suas impressões sobre esse teaser de Cara de Barro, que tem uma vibe meio Joker do Joaquin Phoenix, né? Aquela coisa do vilão em ascensão e tudo mais. Então, quero suas opiniões, cavaleiros. Tomara que não O vá por esse Coringa 1 caminho, ou né? o Coringa 2? Coringa 1. Não, então, eu senti, na verdade, a vibe do Coringa 1, daquela coisa de ascensão do vilão. Até a fotografia, eu achei A parecido. fotografia é parecida. Parece até que é a mesma Cara. Gotham City, né? Inclusive, cara, é a primeira vez que a gente tá vendo a Gotham City do DCU, né? Porque lá no Superman do James Gunn, a gente só vê uma placa com os carros indo em direção à cidade. A gente não vê a Gotham no sentido. E aqui a gente vê a cidade. Inclusive, ela lembra muito a Gotham do filme do Joaquin Phoenix. O que eu achei interessante, Efraim, é que esse teaser, ele me lembrou muito a Marvel. Por quê? A Marvel amaldiçoou os filmes dela no sentido de todos os filmes precisam ser iguais. Eles precisam se passar na mesma linha do tempo e eles têm que ser iguais. Tanto que todo filme ele tem a mesma fotografia, ele não diferencia em quase nada. Isso na época antiga. A Marvel agora está tentando fazer umas paradas diferentes. A DC do James Gunn, que está iniciando, cara, o Superman, ele parece que é um outro universo, se a gente comparar com esse teaser do Cara de Barro. Que a gente ainda não viu um trailer completo para ver como é que tá o tom do filme. Eu não sei se é a ideia de botar um tom meio cômico. Eu acredito que o filme não vai por esse lado. Ele parece realmente, por um lado, mais que o Matt Reeves trabalharia num filme do Cara de Barro, por exemplo. Por isso que eu até brinquei dizendo que ele estaria com o Batman do Pattinson, porque é uma parada mais dark. E o Cara de Barro ele é um vilão muito interessante. E agora, cara, o Batman, a gente sempre fala do Batman, né? O Batman ele é tão foda que só os vilões dele têm filme solo. Vocês já repararam isso? O Coringa teve um filme solo e agora o Cara de Barro também vai ter um filme solo. Pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, mas o Cara de Barro é um vilão do Batman. Eu não tenho certeza se a gente vai ter menções ao Batman do DCU nesse filme, mas a gente tem o Cara de Barro, que é um vilão, e a gente tem Gotham City. Então deve ter alguma coisa ali. Uma mençãozinha deve rolar, né? E eu acho que é muito interessante, cara, esse filme, porque ele é um filme que vai fugir muito desse, né, padrão convencional que a gente está acostumado dos filmes de super-herói, né? Eu acho que apesar da gente até ter essas comparações com o Coringa, eu acho que ele é um filme que vai ser um pouco diferente do Coringa, né? Mas eu entendo aonde vocês veem essa semelhança, né? Até porque o filme do Coringa não é um filme sobre um vilão, né? Mas um filme sobre uma vida trágica, né? Uma tragédia, na verdade. E o Cara de Barro combina muito com isso, né? Porque é um cara que era um ator, aparentemente aqui no filme, né? Era um cara que era um ator e que, infelizmente, né, passou por algum tipo de experimento que não deu certo. E aí a gente vai acompanhar nesse filme essa tragédia. Mas o que me empolga, eu entendo também quem veio com aquela questão de puta, mas aí a gente tá indo pro segundo filme da DC, terceiro, né, que o Supergirl já vai ter lançado, e vai ser Cara de Barro, puta, quem quer ver o filme do Cara de Barro? Eu era esse cara que tava fazendo esse discurso lá atrás, sabe? Falei, pô, quem quer ver essa merda, tá ligado? Só que eu acho, cara, que o que me animou com esse filme, obviamente, além do trailer, do teaser, foram as declarações que o James Gunn trouxe, né? Falando que o filme inicialmente não sairia agora, né? Mas que quando ele leu o roteiro, ele gostou bastante do roteiro e falou, não, a gente tem que fazer esse filme, e colocou ele à frente de outras produções, né? Então isso anima, né? Porque aparentemente a gente já vem com um filme que vai ter um roteiro legal. Mas eu acho também importante ressaltar que esse filme também, na minha opinião, eu acho que só saiu por conta de que Substância deu muito certo.
Porque eu acho que esse filme vai seguir muito o padrão de roteiro do Substância. É um filme muito parecido, né? No caso lá do Substância, era uma atriz que tá ficando velha e aí ela consegue, né, se rejuvenescer de uma forma lá, né? E aí no Cara de Barro não vai ser por conta disso, de rejuvenescer, né? Mas vai ser por outros meios. Mas eu acho que até aquela questão do payoff, sabe? Aquele final com o monstro, né? Eu acho que vai rolar isso, sabe? Eu acho que a gente vai ver Cara de Barro monstrão mesmo no final, igual é lá no Substância, aquela aberração que aparece no final. E eu acho que pode funcionar, porque o Substância é um filme muito legal. Eu curti muito, foi um dos melhores, pra mim foi o melhor filme do ano que ele foi lançado, se eu não estiver enganado, acho que foi 2024, né, que ele saiu. E eu gostei bastante do filme, pra mim foi o meu favorito daquele ano. Então eu acho que esse filme tem um baita potencial, cara, de dar muito certo. Tem muita galera boa envolvida nesse filme, né, o próprio roteirista, que eu esqueci o nome agora, mas é um cara que O Mike dirigiu... Flanagan. É o Mike Flanagan, pô. Esse cara, ele não foi aquele que escreveu o Speak No Evil, que também é um filme de Isso terror, que teve até eu acho que ele teve até um remake, mas é um filme de terror bem elogiado, assim, pela galera que curte o gênero. Mano, o Rony tinha que estar muito aqui nessa gravação, que o Rony ia poder até falar melhor sobre esse Speak No Evil. O Mike Flanagan, eu acho que ele manda muito bem. Eu só vi 3 trabalhos dele, tá? Que foram até séries da Netflix, que foi A Maldição da Residência Hill, que eu achei muito bom. Tem A Maldição da Mansão Bly, que eu achei mais ou menos. E tem A Missa da Meia-Noite, que é maravilhoso. Eu tenho pra mim que esse filme escrito pelo Mike Flanagan, ele não ia se ligar com porra nenhuma da DC. Ia ser uma coisa se bobear até DC Elseworld. Só que aí, vê se acompanha o raciocínio. Depois que esse filme foi escrito, talvez, depois que ele fosse escrito, ele fosse pensado em tentar encaixar no universo do Matt Reeves, porque o Matt Reeves, ele produz esse filme. Só que pra mim ia ser um erro esse Cara de Barro se passar no universo do Batman do Matt Reeves, tendo o Robert Pattinson como Batman, porque o Cara de Barro, ele é um personagem muito fantástico pra estar com esse Batman. E daí o James Gunn parece que percebeu isso e viu o potencial de uma história boa e jogou pro universo dele, porque o James Gunn, ele tem esse universo muito mais fantástico. E convenientemente, ele alega que esse filme do Cara de Barro, ele vai se passar antes dos eventos de Comando das Criaturas, Superman, Supergirl e o que mais for pertinente. Que é pra não ter que se amarrar diretamente com alguma coisa, né? E assim, e só lembrando, tá? Esse Cara de Barro que vai aparecer nesse filme aqui é o mesmo Cara de Barro que aparece lá no Comando das Criaturas. Isso já foi confirmado. E assim, me fica a sensação de que ele adaptou esse Cara de Barro pro universo dele, né? Como eu já falei, né? Ele aparece no Comando das Criaturas e tudo mais. E spoiler aqui, mas eu acho que é uma coisa que ninguém se importa. O Cara de Barro, lá no desenho do Comando das Criaturas, ele morre. E o Gunn confirmou, como eu falei, né? Que o Cara de Barro, esses 2 Caras de Barro são o mesmo personagem, é a mesma pessoa. Então, eu acho que o James Gunn vai trazer de volta esse personagem, ele vai dar um jeitinho ali de forra. Por exemplo, esse filme do Cara de Barro, ele vai ser muito em parte baseado em 2 episódios do Batman que são muito bons da série animada clássica, chamado Perito em Formas Humanas. E no final, na segunda parte do final desse episódio, da segunda parte, o Cara de Barro, ele forja a morte dele. Então eu tô achando que o Cara de Barro, ele morreu lá no Comando das Criaturas. Beleza, mas aí o James Gunn vai dar um jeito de trazer esse cara de volta, dizer que ele forjou a morte dele, pra quem sabe, tá? Quem sabe, ele ser usado futuramente para ele lutar contra o Batman. E aí, se isso acontecer, ele deve provavelmente, eu tô tirando essa porra do meu rabo, ele deve provavelmente adaptar um outro episódio do desenho clássico do Batman chamado Escorregando na Lama, que é um episódio que o Cara de Barro, ele tá perdendo os poderes dele, ele tá literalmente se desfazendo, ele tá perdendo as forças, né? E aí a luta final é uma luta que ocorre num laboratório, que é meio covil, né? Que é em cima de um penhasco, que tá chovendo, e tem uma médica que é apaixonada por ele, mas também ajuda ele. Então assim, tem todo um drama ali, sabe? E no final ele morre, né? O Batman tá lá lutando contra o Cara de Barro, mas ele também tenta ajudar o Cara de Barro a voltar à forma humana dele, e no final ele cai no desfiladeiro, ele cai no mar e ele se desfaz. Esse Cara de Barro, ele vai voltar. Ele vai dar um jeito de voltar pra colocar ele lutando contra o Batman lá na frente. Tenho quase certeza disso. Ah, sim, com certeza. Eu também conferi esse episódio aí, cara, do perito em formas humanas. É um ótimo episódio. Na verdade, essa série do Batman, né, gente? É difícil de achar episódio ruim, né? Os episódios são muito bons. E a gente tá falando do Animated Series, né? O Animated Series de 92, né? Ele tem um episódio sobre o Cara de Barro que também é muito bom. Eles abordam o Cara de Barro de uma outra forma, né? Ele é parecido com esse filme. É uma parada mais realista. Com o clássico, né? A primeira versão do Cara de Barro, porque tem várias nos quadrinhos, é o Basil Karlo, que originalmente era um ator, né? Que fazia filmes de terror, e aí
ele fica pirado depois que sabe que um dos filmes dele tá sendo refilmado, tá ligado? Vão fazer um remake, sabe? Talvez a gente precise de um cara de barro hoje no mundo, né? Pra realmente impedir que alguns remakes sejam feitos. Mas mas é muito interessante que nessa primeira versão ele é um personagem que ele não tem poder, cara, sabe? Ele só tem uma máscara, e aí por isso que chamam ele de cara de barro. E só lá na frente, nos quadrinhos, que ele vai ter poderes, né? E aí a sua versão mais conhecida é o Matt Hagen, né? Que é o, inclusive, que aparece na animação e que também vai ser o adaptado no filme. Esse já tem os poderes, né? Mas ele é diferente, ele não é um ator. A primeira aparição dele, ele era um explorador que é exposto a um tipo de radioatividade, sabe? E aí acaba virando e tendo esses poderes. E aí, na animação do Batman Animated Series, eles juntaram, né? A questão do ator lá do clássico com essa nova reformulação dos poderes e tudo mais. E ficou muito interessante. E, pô, cara, esse episódio é muito legal. Pô, eu tava revendo ele hoje. E o final, puta, eu não esperava, sabe? Um final legal, um plot twist dentro de uma animação, assim, cara, que foi muito legal, sabe? A gente acha que o cara foi, na verdade, que ele, não que ele morreu, né? Mas que aparentemente ele foi forjou a morte levado. dele. E é muito legal porque o Batman fala, pô, ele disse que essa era a maior cena dele, né? Porque tem essa questão da atuação, né? E, pô, o episódio é muito legal porque brinca muito com essa questão do mudar de forma, né? E em alguns momentos o cara de barro até se passa pelo Bruce Wayne, né? Puta, eu penso assim, cara, seria muito legal a gente ver isso também, né? Essa interação do Batman com o cara de barro. Eu sei que não vai ser possível. Por exemplo, eu acredito, Marcos, que vai ter no mínimo uma menção ao morcego de Gotham, alguma coisa assim, sabe? Não acho que a gente vai ter o Batman dentro desse filme. Não acho que o James Gunn faria isso agora. Mas, cara, mesmo assim me empolga, sabe? Eu fico animado. Eu acho que esse filme ele pode explorar coisas muito legais. Ele vai trazer uns temas muito bacanas, cara. Eu acho que essa questão da identidade, tipo, e hoje em dia que a gente tem visto cada vez mais esse crescimento dos procedimentos estéticos, né? E quanto isso tem gerado problema pra várias pessoas, né? Pessoas que acabam morrendo até, cara, por conta desses procedimentos estéticos exagerados e tudo mais. Esse filme, eu acho que se ele for tocar nesses assuntos um pouco mais atuais, puta, esse filme vai brilhar, cara. Esse filme vai dar muito certo e com certeza tem tudo pra ser um dos melhores filmes do ano, mesmo sendo um filme de super-herói, né? Que, Marcos, filme de herói tem que acabar. Mas eu fiquei muito incomodado com aquela... Porque o teaser inteiro, ele roda com uma cena e essa cena tem corte para mostrar outras. Que é um take dele olhando para algum lugar e a gente vai tendo aquela câmera se aproximando, me gerou um incômodo aquilo ali, tá? Parecia uma parada de um filme de terror. É simplesmente um cara com o rosto desfigurado e você vê só um dos olhos dele abertos, assim, arregalados. Aquilo ali eu achei muito do cacete, sabe? Um negócio para criar um desconforto real. Assim, tem uma parada aí que o Marcos falou. Assim, vai ser um filme de terror, tá, Igor? Isso aí já tá confirmado. Vai ser um filme de terror. Por isso que ele foge tanto a essa coisa do filme de quadrinho, o filme de super-herói padrão. Eu acho que Cara de Barro não vai ser um filme de super-herói. Ele vai ser uma adaptação de um personagem de quadrinho. Tem diferença. E assim, eu também não acho que o Batman vai aparecer. Eu não acho que o Bruce Wayne vai aparecer. Eu acho que no máximo a gente deve ter uma menção sobre ele, sabe? Ou ainda que o Bruce Wayne ou o Batman não sejam citados, talvez outros personagens de Gotham City que a gente conhece podem aparecer. Por exemplo, nesse episódio do Cara de Barro, do Batman, da animação clássica do Batman, tem isso aí que o Gomes falou, né? Que o Cara de Barro, ele se disfarça de Bruce Wayne e ele vai enganar o Lucius Fox. Talvez, quem sabe, aí essa partezinha seja adaptada, deixando de citar uma coisa ou outra, e pode ser que o Lucius Fox apareça. Então, assim, o Lucius Fox já é uma figura carimbada, que todo mundo, pelo menos todo mundo que conhece o personagem, tá? O Batman. Lucius Fox é uma figura carimbada nesse universo do Batman, então pode ser que ele esteja ali no filme, ou ainda que não seja ele. Pode ser que eles mencionem ou apareça um James Gordon, ou uma René Montoya, ou algum outro, cara, personagem conhecido desse universo de Batman, só para dizer, pô, olha só, estamos no universo do Batman, talvez mencionando alguma coisa sobre Metrópolis, para tentar fazer esse link, como o filme do Superman fez, né? Se bobear, até bate-sinal aparece nessa porra, que nem aparece lá no final da série do Pinguim. Eles vão fazer alguma ligação sutil, mas que funcione dentro do corpo da história. Agora, Bruce Wayne ou Batman aparecer, eu realmente acho que não. Agora, cara, realmente esse filme, eu acho, creio eu, que vai ser o primeiro filme realmente 100% de terror, baseado em um personagem de quadrinhos, né? Porque a gente tem vários filmes aí de super-heróis, né, que flertam com o terror, né? Tem elementos de terror, mas não são um filme realmente de terror. Mas esse teaser, até pelo que o Igor falou, né, a montagem dele, já aquela cena inicial, cara, já é aterrorizante, sabe? Só um olho do cara, você só vê um olho e ele tá todo vermelho e aquele olhar fixo, sabe, daquele cara. Sabe o que eu lembrei disso? Eu lembrei do Duas Caras do Nolan. Tem uma cena que é mais ou menos assim, ele tá na cama, ele tá olhando aquela cara de maluco. Mano, muito, muito bom, sabe? E aí você tem os cortes
né, mostrando ali os flashes com algumas cenas, e tem a cena dele passando a mão no rosto, e a cara virando barro, a cara derretendo, sabe? Então tem uns takes nesse filme, assim, que estão maravilhosos, né? Igual a fotografia que já foi elogiada aqui, eu concordo também que tá muito boa, né? E eu acho que essa origem desse personagem vai ser muito legal, cara, sabe? Vai explorar muito bem essa questão do cara ter sido um ator, né? E pelo que eu vi na sinopse, o que vai ter acontecido é que gangsters vão meio que desfigurar o rosto dele, né? Tem até uma cena de um cara meio que passando uma navalha no rosto dele, né? E aí provavelmente ele vai, né, em busca de conseguir, né, restaurar o seu rosto com esse procedimento aí. Que inclusive a cientista vai ser uma personagem que tá lá no Mickey, a atriz no caso, né? Que fez o Mickey 17, que ela é excelente, cara. Eu gostei muito dela, não conhecia essa atriz, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela que vai ser a cientista responsável, né, por fazer sei lá, essa parada aí que o cara de barro usa, esse cosmético dele, produto Ivone. E aí vai transformar ele no cara de barro, né? Então eu acho que pode ser muito interessante. Inclusive, né, eu fiquei assim, cara, por uns momentos eu tava vendo o teaser, eu falei, pô, mas esse teaser tá até parecendo ser meio de pé no chão, né? Porque, pô, é terror e tudo mais. Só que tem uma cena lá que a gente vê só a silhueta, né, dele fazendo aquela bola com espinhos na mão, né? E que é muito clássico de animação. Então eu já falei, pô, mano, esse filme... Cara, eu acho que vai ser filme de terror mesmo, com monstrão no final. Eu acho que vai ser muito legal isso aí, tá ligado? Porra, tu citou agora uma parada, porque desde quando eu tô sabendo desse filme, eu não acompanhei tanto a produção, tá? Eu lembro só de ver um vídeo dos bastidores dele numa escada, parecia que ele tava dançando, aí eu vi uma foto dele no set com o rosto todo cheio de faixas, tipo uma múmia, e aí quando eu vi essa cena dele monstrão no trailer, eu falei, caralho, então eles não vão fazer a parada ultra realista como é nesse episódio do Batman do Cruzado e Capuzado, como eu falei. Eu pensei que seria mais nesta vibe. Então vai ter o lance do realismo, mas também vai ter o lance do monstrão, porque no final, nesse take aí, ele tá monstrão mesmo. Você vê pela silhueta que ele tá com um visual bem parecido, inclusive, dos desenhos. Um monstro grande, ele tem até um formato de tipo um martelo ali na mão. Então eu acho isso legal. Se eles conseguirem equilibrar bem esse lance da fantasia com o realismo, cara, eu acho que a gente tem um grande concorrente aí a filmes foda da DC, saca? Como foi o primeiro Coringa. Então, Igor, mas é justamente por isso que eu acho que esse personagem, essa vibe, apesar de ela ter uma roupagem, vamos botar assim, uma ambientação que lembra ao Batman do Matt Reeves, eu acho que não casa a gente traz. Por isso que eu frisei isso. Eu acho que o cara de barro, tendo essas habilidades muito fantásticas, não casa com o Batman do Matt Reeves, porque o Batman do Matt Reeves, ele dá porrada em vagabundo, ele dá porrada em mafioso. Aqui, o nível já tá acima. Por isso que eu acho que ela faz muito mais sentido essa história se passar no universo do James Gunn, que, porra, tem alienígena que voa e solta raio laser pelo olho, tem Lanterna Verde, vai ter Mulher Maravilha, vai ter robô, vai ter vampiro, vai ter um monte de coisa. Então faz muito mais sentido. Só que eu acho que a grande sacada que me chama a atenção nesse teaser é justamente essa pegada de filme de terror. Isso é uma parada mais, você não sabe o que tá acontecendo, uma coisa muito mais misteriosa. O teaser, na verdade, ele não dá muitos indícios do que tá acontecendo, assim, ele dá lampejos, né? A gente sabe que ele é atacado, que nem o Gomes falou, e ele vai virar o cara de barro. Provavelmente ele vai atrás de quem feriu ele, e quando isso acontecer, ele já vai ser o cara de barro, já com os poderes dele. Rola talvez um interesse amoroso aí, que é com uma moça que aparece no teaser, que eu não sei se é essa que o Gomes comentou, que é do Mickey 17, não sei se é ela, e talvez possa ser, além de um filme de terror, talvez possa ser uma história policial com crime e assassinato, nessa roupagem mais densa de filme de terror e tal. Porque, assim, na animação do Batman, a gente tem as indústrias Daggett, acho que é Daggett, se eu não me engano. Essas indústrias Daggett são as que fazem esse produto cosmético, né, que dão os poderes pro cara de barro. Então pode ser que as indústrias estejam envolvidas nesse crime, estejam envolvidas nessa história, e aí ele tem esse acidente aí, o qual ele é banhado por esse componente aí, ele acaba tendo esses poderes e tal. E aí eu fico pensando em quem é que vai deter o cara de barro, porque o cara de barro, ele além de ser o vilão, ele também é protagonista da história. Então eu fico pensando quem é que vai rivalizar com ele nesse filme. A gente sabe que não é o Batman. Então Sim. Pode ser algum outro personagem, talvez algum policial, não sei. Talvez aquela moça que aparece ali no teaser, eu não sei. Mas tem que ter um contraponto ali para equilibrar as coisas. A gente sabe que ele vai buscar vingança, mas deve ter ali a figura do herói da história para tentar rivalizar com ele, para tentar impedir dele fazer as coisas que a gente sabe que ele vai fazer no final, porque no final ele vai virar o cara de barro, né? Sim. A atriz, né, que eu citei é a Naomi Ackie, e é justamente essa que aparece no teaser também, um momento ali com ele, e talvez tenha essa questão do amoroso também, porque eu acho que o James Gunn, até, não sei se foi o James Gunn, mas eu me lembro de ter visto uma declaração onde falaram que o filme vai falar sobre essa questão do amor corrosivo, né? E aí a gente não sabe sobre que tipo de amor, na verdade, que ele tá falando, esse amor corrosivo,
né? Que creio eu que seja aquele talvez um amor abusivo, né? Ou uma questão até com a sua própria aparência, né? Uma paixão pela sua aparência, né? Chegar ao ponto do cara ir até onde ele foi, né? De virar um monstro gigante de barro, né? Então, esse filme ele tem várias paradas legais para explorar. E eu acho, cara, que o que mais me empolga justamente é tipo, classificação mais 18, é legal, tudo mais. Mas é ver onde esse roteiro vai, sabe? Eu acho que o plus desse filme vai ser esse. Porque o Coringa, cara, eu gosto muito do filme do Coringa, sabe? O primeiro, né? O segundo é uma merda. Mas porque, cara, eu acho que preciso entender, na verdade, qual que é a intenção de um filme, daquele filme, né? Eu lembro que muita gente saiu decepcionada do filme do Coringa, porque achou que ia ver um filme do Coringa gangster, tá ligado? O Coringa que ia fazer assalto de banco e era o Coringa vilão e tudo mais, não. E ele não é um filme assim, né? Ele é um filme que vai te contar uma tragédia, né? A vida daquele cara, como aquele cara chegou àquele ponto, né? E como ele virou aquilo. E acho que o primeiro filme era muito redondo, né? E como você falou, o Coringa é detido pelos policiais, mas é porque é um filme mais pé no chão. E funciona muito bem. Agora, esse filme do Cara de Barro, creio eu que o final desse filme vai ser com, tipo, o Cara de Barro fazendo o que ele quiser, tá ligado? Porque, e aí, que talvez num possível futuro a gente saiba como ele foi capturado pelo Batman, alguma coisa assim. Porque eu acho que nem o Cara de Barro é muito um vilão, né? Não é querendo aqui fazer discursos, né, de proteger bandidos, essas paradas longe de mim. Mas é porque ele é um cara que também quer, de uma certa forma, uma vítima, né, cara? Ele tá procurando a vingança dele, né, por aquilo que aconteceu. Então eu acho que o que esse filme vai fazer é não fazer a gente escolher entre mocinhos e vilões, tá ligado? Ele vai te mostrar os pontos de vista daqueles personagens e vai fazer você escolher. Igual é o Pinguim, tá ligado? Eu acho que o Pinguim, ele é um filme que não tem o Pinguim, ele é vilão, ele é ruim, matado. E ele consegue, no final, aquilo que ele quer. Então, porque a gente tá acompanhando a história daquele vilão. Mas eu não sei se o Cara de Barro, ele vai ser esse personagem com perfil de ser mal, entendeu? Intencionalmente. Eu não acho que ele vai ser assim. Eu chuto que pode acontecer o seguinte, tá? Acho que, como foi dito aqui, acho que a gente vai ter como base a animação do Batman, o episódio 1 e 2, chamado Perito em Formas Humanas, né? Vai ser aquela coisa, vai mostrar ele, o Matt Hagen, ele era um ator bonitão, um cara em ascensão e tal. Vai acontecer alguma treta, o qual ele é desfigurado, inclusive isso tem no teaser, o cara cortando o rosto dele, né? Ele vai ser desfigurado e ele vai querer a todo custo consertar o corpo dele, né? Porque o cara, ele é atacado e fica totalmente desfigurado. Então ele vai querer procurar uma maneira de poder se consertar. E isso fode com ele não só fisicamente, mas eu acho que também psicologicamente. E aí eu acho que entra o lance das indústrias Daggett, né? Dele conseguir um produto de beleza lá, a substância, e ele pode alterar o rosto dele. Só que isso não só vai alterar o rosto, mas eu acho que também vai alterar quimicamente a cabeça dele, vai fazer com que esse cara pire, como acontece no desenho. Sabe qual é? Vai alterar também a mente, as ações, a psique desse cara. Eu tô achando que no final ele vai virar o grande Cara de Barro que todo mundo conhece, e aí se bobear, meus amigos, aí isso pode ser o pulo do gato. Ele pode acabar sendo recrutado pela Amanda Waller, porque a gente sabe que no desenho do Comando das Criaturas, ele tá naquele esquadrão, vou botar entre aspas, tá? Esquadrão suicida do Rick Flag, que o Rick Flag ele tá amando da Amanda Waller. Então pode ser que no final apareça o Rick Flag ali, ou apareça a Amanda Waller, ou alguém ali que trabalha para Argus, ou alguma coisa nesse sentido para querer recrutar ele. Pode ser isso. Inclusive, pode ser até alguém ali na história da Amanda Waller querendo caçar ele, sabendo que ele é um perigo para a sociedade, tá querendo pegar esse cara para fazer missões futuramente, que é o que a gente vê no Comando das Criaturas. Então seria um link interessante aí a ser feito. Sei lá, tô chutando aqui. Pois é, cara. Eu acho que esse filme ele vai vir com uma proposta bem diferente. Principalmente porque, assim, a gente teve o Superman do James Gunn. Aí agora, em julho, a gente vai ter Supergirl, que vai ter uma proposta parecida com o Superman. E o Cara de Barro é em outubro, né? É perto ali do Halloween que estreia, se não me engano. Então, aí vai vir o Cara de Barro com uma proposta diferentona e muita gente, a galera que não acompanha a Mesa pra Quatro, que não é nerd, a galera não tá ligada que o DCU do James Gunn, ele vai ter filmes com propostas diferentes, mas eles são do mesmo universo. Eu tava até comentando sobre isso com um amigo meu, que eu falei assim, cara, mas não tem sentido esse cara ser do DCU, porque ele é muito diferente do que a gente tá vendo. Aí ele me ligou um gatilho pra uma parada. O Metamorfo do Superman, que é um personagem esquisitíssimo, que claramente tem um tom diferente dos outros personagens, mas ele funcionou no filme, saca? Então eu não sei se futuramente a ideia de trazer o Cara de Barro pro DCU seria não transformá-lo em um alívio cômico,
mas deixá-lo mais à vontade pra gente ver ele junto com outros vilões, saca? Então, aí eu acho que vai depender de uma série de coisas. Vai depender do roteiro, vai depender do tom que a história tá querendo passar, vai depender do diretor, vai depender da classificação do filme. Porque esse filme específico, a gente sabe que é um filme de terror, então provavelmente deve ter uma classificação mais alta. Não sei se 18 anos apenas para adultos, mas claramente uma classificação, em teoria, mais restrita. Mas eu acho que o que vai comandar como é que vai ser o personagem no filme X ou Y é a visão pro cara que vai comandar o filme X ou Y. Eu acho que essa é a graça da parada. A gente vê que Comando das Criaturas teve uma vibe, Superman e Supergirl tem uma vibe parecida, mas cada um na sua. A gente vê que Lanternas vai ter uma vibe completamente diferente, e o legal é justamente a gente ver essas coisas diferentes, e aí o cara que for juntar isso tudo numa história só que se vire, entendeu? Aí eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, sabe? Eu acho que o Cara de Barro ele é um personagem trágico, mas não quer dizer que ele não possa estar num filme com uma classificação mais branda. Eu vou sempre dar esse exemplo aqui. A cena do lápis do Coringa do Nolan. O filme do Nolan é um filme de classificação 13 anos, mas é um filme que é policial e tem uma cena que é muito violenta, que é o Coringa dando uma chave de braço no cara, enfiando um lápis dentro da cabeça do maluco. Ela aparentemente é menos violenta porque não tem sangue, mas é a classificação que conseguiu ser burlada naquele momento. Então, eu acho que futuramente vai depender muito de qual vai ser a classificação dos próximos filmes, como é que eles vão trabalhar essa relação de coisas mais violentas e coisas mais fantásticas, entende? Eu acho que é o poder do roteiro, sacou? Mas eu Não, acho interessante essa ideia do James Gunn de cada filme ter uma visão específica e é isso. E aí no próximo filme, se esse cara que apareceu num filme mais sério for aparecer num outro filme que é menos sombrio, ele vai ter que saber trabalhar com esse personagem. sim, cara, eu acho que isso vem muito de quadrinhos, né? A gente sabe que dentro dos quadrinhos existem sagas, né, gigantes que reúnem os personagens e aí tem as suas histórias solos, né? O próprio Batman é um personagem que nas suas histórias solo ele é um pouco mais violento, mas na Liga da Justiça não é tão assim. Wolverine na Marvel, por exemplo, né? Wolverine é carnificina total nas histórias solos dele. Ele é uma Quando graphic ele tá com os novel, X-Men, né? não é assim. É Comparando a diferente. quadrinho, esse filme ele é literalmente uma graphic novel. Sim, e eu acho Igual o que primeiro Coringa, né? é muito interessante isso, cara, porque é justamente eu acho que esse vai ser o diferencial dessa nova DC pro que a Marvel fez. Eu acho que a gente sabe que a Marvel deu certo ali, né, até certo ponto, tudo que eles fizeram, mas a gente sabe que muitos diretores, né, não se sentiam muito à vontade em fazer um filme da Marvel justamente por essa padronização de seus filmes, né? O Edgar Wright mesmo dirigiu o filme do Homem-Formiga e saiu fora por divergências criativas. Então é comum essa questão. Eu acho que o James Gunn, ele entende isso porque ele esteve lá dentro, né? Ele esteve dentro da Marvel, ele teve uma liberdade legal pra fazer o Guardiões da Galáxia. Eu acho que, obviamente, essa carta branca que ele teve veio muito por conta do primeiro filme ter sido um sucesso, né? E mesmo assim, apesar do filme dos Guardiões da Galáxia ter esse tom mais bem-humorado, ainda é um filme que segue os padrões da Marvel. Com certeza isso incomodava ele, né? Ele não poder extrapolar do jeito que ele queria. Eu acho que a gente vê bem isso em Superman, né? Que eu acho que ele até exagera muito, porque ali ele tem um controle, ele faz o filme do jeito que ele quiser, conta as piadas que ele quiser, e é isso. Mas eu acho interessante ele dar essa liberdade para os diretores fazerem um filme deles, sabe? Com a pegada deles. Porque quando eu vou ver um filme do Tarantino, eu quero ver Tarantino dirigindo o filme, sabe? Eu não quero ver um filme enlatado. Quando eu vou ver um filme do Scorsese, eu quero ver o que o Scorsese tem pra contar. Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso pode abrir portas para que diretores grandes, sabe? Que têm uma mão muito única, né? Possam entrar nesses filmes da DC. E cada vez mais fazer com que os filmes de herói, talvez, tenham uma visibilidade maior, né? E eu acho que isso pode dar muito certo. Mas isso vai depender muito do resultado desses filmes, né? Pô, Supergirl vai depender muito do Supergirl, vai depender muito do Cara de Barro. Principalmente do Cara de Barro, né? Por ser tão diferente assim. É um filme PG-18, pô. Vai ser um filme, então, completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado. Então, eu acho super válido e eu tô muito curioso pra ver como tudo isso vai funcionar aí dentro desse universo compartilhado. Vou dar uma de futurólogo aqui, tá? Sem certeza nenhuma. Eu não acho que esse filme vai bater bilhão. Eu não acho. Nesse momento sim. agora eu digo que ele não bate bilhão. Também Assim, acho o orçamento é menor. Eu não sei exatamente o quanto, tá? Mas eu acho que o orçamento é menor. Eu acho que o bilhão, no momento, tá fora de cogitação. Agora, se for uma surpresa, como foi o Joker, que ninguém sabia como é que ia aceitar, aí sim pode ser. Mas assim, a princípio eu digo que não.
Eu pesquisei aqui, tá girando em torno de aproximadamente 40 milhões esse filme. É um filme barato. A gente tem aquela ideia de que filme de herói ou adaptação de quadrinhos tem que custar 200 milhões para, no mínimo, ou pelo menos estar bem, faturar um desempenho mediano, faturar 600 milhões. Não, cara, depende de quanto o filme foi feito, quanto foi o orçamento e quanto que ele arrecada. Por enquanto, eu acho que é uma produção que ninguém tá dando nada, tá? Mas que teve um bom primeiro teaser. Eu achei do caralho. A gente vai ter mais, até outubro a gente vai ter mais coisa. E a gente vai saber o filme vendo. Mas me parece que é uma história que, sei lá, talvez tenha uma estrutura parecida com Joker, de mostrar um cara que tem uma vida e essa vida dá errado em algum momento e no final vira o grande vilão. No caso do Matt Hagen em específico, né, ele era um astro em ascensão que todo mundo conhecia, que todo mundo gostava, e aí a vida do cara vai pro ralo porque ele sofre um ataque, ele é desfigurado, né? Ele vai querer, como eu falei, ele vai querer se vingar, ele deve ter contato com um produto que altera o corpo dele, que é a substância lá da indústria Daggett, isso vai alterar, né, o corpo dele, a mente dele, as ações dele e tal, mas para tentar tornar tudo algo parecido com o que a gente viu, eles colocam ali uma fotografia, uma ambientação que lembra do Joker, do Joaquin Phoenix, e até lembram a do The Batman também, né? Então acho que isso tudo torna as coisas mais atrativas, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Lembrando que o Coringa 1, ele teve um orçamento ali de cerca de 60 milhões, foi 58 milhões, 60 milhões, alguma coisa assim, eu não lembro. Cara, ele bateu 1 bilhão, mas ele foi uma grande surpresa. Ninguém esperava que aquele filme fosse ser o que aconteceu. E aí no 2 aconteceu o reverso, né? O 2 ele teve um orçamento de 200 milhões de dólares e ele faturou um pouco menos que 300 milhões. Ele nem se pagou. Mas eu acho que o Cara de Barro, cara, se eles focar nesse lance da surpresa, porque eu mesmo, gente, eu fiquei mega surpreendido. Era um filme que eu não tava muito no hype pra ver até eu assistir o teaser. Eu achei o teaser bem interessante. Por ele pegar essa vibe terror, ele já vai focar num outro tipo de público também. Porque ele não vai chamar pra atenção pro cinema só quem é fã de quadrinho. Ele também vai chamar os fãs de terror pra ver o filme. Tem muita gente que nem sabe o que é o Cara de Barro, entende? Então a galera vai chegar lá, vai ver o cartaz, vou ver esse filme de terror aqui. Chega lá, no final de tudo, descobre que ele é um filme da DC, que ele tá conectado com o universo do Superman. Talvez tenha alguma coisa de um Batman, não sei. Então, assim, eu acho que ele é um filme que ele pode ser bem interessante nesse ano aí. Agora, tem uma coisinha, hein? Essa história se passa em Gotham, né? Mas, assim, eu espero que a gente tenha uma Gotham City marcante, tá? Porque, assim, o meu sonho pessoal é uma Gotham marcante como foi a Gotham do Tim Burton. Eu acho que a Gotham mais memorável de todas foi a do Tim Burton, né? Tanto é que influenciou a estética do desenho clássico dos anos 90, né? Então, assim, eu queria uma vibe de uma Gotham City que tivesse esse visual, essa ambientação dos anos 30 de volta, porque é o que mais ou menos o Tim Burton fez, influenciou o desenho clássico, e eu acho que é um visual interessante, que brinca muito com luz e sombra, é uma coisa que cabe muito pro Batman. Então eu queria ver esse tipo de ambientação para essa Gotham City agora, que a gente vai ver do DCU. Eu não sei se vai ser assim, aparentemente pelo trailer, pelo teaser, né? Parece que não. Por que eu gostaria disso? Porque, assim, a Metrópolis do James Gunn, ela tem um visual, ela tem uma pegada meio retrô, setentista, contemporâneo, com cor vibrante e tal, o que eu acho muito legal, eu acho que funciona muito isso. Então, se a gente tivesse uma Gotham City com essa pegada que eu falei, influenciada por Tim Burton, influenciada pela estética do Batman dos anos 90, sendo escura, sabe, muita cena noturna bem feita, ia ser um contraste bacana com a Metrópolis, sabe, que é clara, é radiante e tal. Então, fica só esse desejo, porque eu acho que no geral, os filmes do Batman, eles deixam a desejar na hora de retratar a Gotham City. O único que fez isso muito bem, que é tu bate o olho e você já identifica, é o Tim Burton. Eu até diria que a Gotham City do Joel Schumacher também marcou, apesar dos filmes serem muito ruins. Eu acho que vai muito do que o diretor quer propor no filme. Por exemplo, o Batman do Nolan, ele se propõe a ser uma parada ultra mega realista, né? Então ele vai explorar uma cidade comum, que não tem muito aqueles lances do quadrinho do Batman que a gente gosta. Agora, a Gotham do Batman do Robert Pattinson, Matt Reeves, eu acho que é uma Gotham que tem um equilíbrio muito bom entre o quadrinho e a realidade. É uma Gotham que tá chovendo, 98% no filme tá chovendo, tem muita cena de noite, e assim, a gente vê aqueles lugares que tem uns letreiros coloridos, você vê um beco muito escuro. Então eu acho que o Batman Matt Reeves, ele equilibra muito bem o realismo com o quadrinho, não só na Gotham, mas no filme como um todo. Eu acho que por isso que eu digo que ele é o Batman daquele filme. Para mim, ele é o Batman perfeito, porque ele faz um equilíbrio muito bom entre essas coisas. Mas, realmente, eu concordo contigo. Gotham City, a melhor representação dela
tá no Batman do Tim Burton, no primeiro e no segundo filme, tá? O segundo filme eu digo que ainda mais, porque eu acho o Batman O Retorno um filme muito bonito visualmente. A roupa do Batman é brilhosa, sabe? É bonitona. O Batmóvel tem um brilho maneiro, o contrário, é muito foda. A fotografia do Batman O Retorno é muito boa. Sim, é muito bom mesmo. Mas assim, eu concordo com vocês. Eu acho que a Gotham, né, é sempre um pouco marcante no cinema, né, do filme do Tim Burton. Porque pra mim, cara, a Gotham tem que passar aquele sentimento de ser um lugar horroroso pra você viver. E as Gotham Cities, assim, que a gente vê no cinema, né, eu não acho que passa essa sensação, sabe? Puta, eu queria sentir um fedor sem tá vendo a parada, sabe? Mas você consegue entender que o lugar é podre. E eu acho que Gotham não consegue passar isso. Eu acho que isso é muito bem passado nos jogos da série Arkham. Puta, no jogo da série Arkham, né, é uma Gotham realmente, assim, muito escrota, sabe? Um lugar sujo, cheio daqueles tonéis de esgoto e tudo mais. E até nas animações é muito bem representado. Eu gosto muito quando a animação brinca com aquela questão do céu, às vezes mudar de cor, né? Eu acho que ele passa esse clima bem gótico, né? O céu é vermelho em Gotham na animação clássica do Batman. Porra, eu queria muito ver isso. Sim, acho que na animação mais recente, The Batman, que é sensacional também, acho que é de 2004, 2006, não tenho certeza, ela tá o tempo todo mudando de cor. Horas é vermelho, hora é laranja, tem vezes até que chega a ser verde, sabe? E funciona muito bem dentro daquele contexto. Mas eu acho que realmente Gotham precisava de ser um pouco mais marcante, sabe? Apesar de que você realmente falou que lá do Joel Schumacher é marcante, né? Apesar de ser ruim, é marcante de algum jeito, né? Eu acho que é interessante. Mas eu também queria muito ver essa Gotham City. Mas, cara, pelo que a gente viu no trailer, eu tenho algumas cenas de Gotham, eu acho que vai mais na pegada do The Batman mesmo, sabe? Eu acho que vai ser uma Gotham que vai procurar esse equilíbrio entre o gótico e o realista, até pelas imagens que a gente vê da galera gravando o filme, né? É um lugar, tipo assim, bem cinzento, bem sem luz, realmente, mas ainda tem aquele pé um pouco na realidade, né? E eu acho que vai ficar nisso mesmo. E brincar com sombras vai ser muito legal, que é o que aparece no teaser, né? Quando o cara de barro ele faz uma forma lá e aparece, a gente vê pela sombra, né? E tal. O Igor falou aí mais cedo na gravação, uma foto de bastidores, em que o Matt Hagen, né, o personagem, ele tá fazendo uma pose, né? E essa pose é projetada na sombra e tal. Eu tive a impressão, cara, de aquilo ali ser uma referência à Sombra do Vampiro, que é aquele filme de vampiro feito... Sim. Muito interessante. Eu achei que fosse algo nessa pegada. Você quer ver uma série que vai sair, que tem muito vibe de Batman em Gotham City? A série do Aranha Noir. Cara, Aranha Noir é basicamente o Batman, só como Homem-Aranha. Cara, tem as imagens, sabe? Aquela coisa de anos 30 e tal. Cara, era isso que eu queria ver no novo Batman. Esse tipo de influência gótica no ar, sabe? Eu queria muito ver isso nesse novo Batman. Esse novo Aranha, ele tem muita vibe de Batman, tem muita vibe de vigilante. E eles vão ali fazer nesse Spider Noir, ele vai ter duas versões, né? A versão colorida e a versão em preto e branco. A versão em preto e branco, ela puxa muito aquela coisa de detetive dos anos 30, sabe? Aquela coisa, deve ter narração em off e tal, vai brincar com luz, vai brincar com sombra, e é o Aranha, né? O Aranha do Nicolas Cage, né? Ele tá todo de preto e tal, que ele por si só ele tem uma figura que lembra um pouco o Batman. Então, e colorido, um dos criadores da série falou que quando colorido, se você optar por ver colorido, vai lembrar quadrinhos estilo Dick Tracy, que é um quadrinho antigo pra caralho, tem até filme disso com a Madonna. Então, assim, eu queria que eu brincasse com isso, com esses elementos de quadrinho, porque, assim, é no universo de James Gunn, e o universo do James Gunn tem liberdade para fazer isso, sabe? Como eu falei, a gente tem um alienígena que veio de outro planeta que voa, a gente tem um lobo, a gente vai ter Mulher Maravilha, que é uma deusa, a gente vai ter Jovens Titãs, a gente vai ter Lanterna Verde, a gente vai ter uma porrada de coisa. Então, dá para ter essa liberdade de brincar com Gotham City para ser uma coisa estilo que o Aranha Noir tá fazendo. É isso que eu queria ver. Mas, enfim, é só um desejo meu de querer ver um negócio desse que até agora eu não vi. Cara, eu só queria ressaltar, a gente fala sobre essa questão do The Batman, ser parecido, né? Pô, tem um take que é muito parecido com a própria cena do The Batman, que é uma cena onde que ele tá olhando, parece que é pra um vidro, assim, não sei se é de um restaurante ou de algum lugar, que é muito parecido justamente com a cena onde o Batman e os policiais vão capturar o Charada pela primeira vez, que ele tá parece tomando um café, e aí o Batman tá olhando ele de fora, né? E tem uma tá cena, numa cara, lanchonete. É igual. Tem uma cena que é muito igual. Ele tá olhando pro vidro assim, e é muito parecido o olhar, e parecido com a mesma cena do Batman, né? Me lembrou na hora. Acho que por isso que arremete tanta gente a esse Batman do Matt Reeves, né? Pela fotografia e todas as questões, eram essas cenas muito, muito parecidas. Mas assim, cara, eu não duvido nada, tá? Eu falo que eu não quero, mas eu não duvido nada que eles vão colocar. É possível eles colocarem o Robert Pattinson no DCU. Eu não duvido. Não, eu não eu acho que não. Sabe o que eu acho? Mas aí você tocou numa ferida muito grande, cara, porque assim, não é que eu não queira,
tá? Porque Não, eu não se- quero. se- Eu não não quero, eu não quero. Eu vou avisar. Este filme do Cara de Barro. Não, calma aí, vamos lá. Que eu acho que esse personagem desse jeito combina muito bem com o The Batman do Matt Reeves. Mas ele é do DCU, mano. Ele é do mesmo universo lá da Mulher Gavião, do Superman, do Metamorfo. Então, assim, ele faz parte da galera do Guy Gardner. Mas eu não duvido de nada, tá? O James Gunn é doido, a Warner é piroca desse. Mas sabe por Eu que só eu vou tenho acreditar que The Batman 2 realmente vai sair ileso nisso, um filme solto, quando o filme ganhar um trailer. Aí eu vou acreditar que esse filme realmente não faz parte do DCU. O James Gunn toda hora bate nessa tecla que ele é um universo separado. Beleza, mas eles são doidos, eles trocam as coisas o tempo todo. Eu tenho minhas dúvidas se esse filme, se o The Batman chegaria a uma trilogia, porque olha só, se o James Gunn quer apresentar logo o Batman, cara, na minha visão, ele tá muito pressionado para apresentar o Batman, porque já teve o Superman, teve a série do Pinguim, e aí agora tem o filme do Cara de Barro. Eles estão, tem o Batman, uma silhueta dele lá no Comando das Criaturas. Então eles estão cozinhando o Batman, sabe? Para qualquer momento ele soltar temos o Batman do DCU. Pum, vai aparecer. Então eu acho que ele de repente vai deixar o Matt Reeves fazer só mais um The Batman. Não sei se chega um terceiro filme, só se o 2 der muito dinheiro. E é isso. Para ele também ter o espaço de apresentar o Batman dele. Então, eu acho que ele não tá com pressa. Assim, o plano do James Gunn, eu tenho pra mim que o James Gunn, ele não sabe o que ele quer fazer. Ele, tipo assim, cara, me traga uma ideia. Se a ideia for boa, a gente coloca. Na volta a gente faz. Eu acho que é isso. Porque, cara, se você olhar a construção desse universo, ele tá povoando esse universo com personagens B, C, personagens que não tem apelo de... Mano, ele queria fazer filme do Sargento Rock. Gente, me desculpa, vai tomar no c... Eu não quero saber que Sargento Rock, sabe? O Monstro do Pântano, o Monstro do Pântano foi cancelado? Não sei, ninguém sabe em que pé tá isso. Então, assim, se já que é pra trabalhar com personagens secundários, terciários, personagens B e C, não tem problema fazer isso, mas intercala com um personagem grande que todo mundo quer ver. Eu acho que o Batman, a gente já viu tanto Batman e agora a gente tem um Batman do Matt Reeves, que eu acho que ele não tá com pressa em apresentar o Batman dele. E eu não acho que o James Gunn vai querer reciclar o Batman do Matt Reeves pra colocar e encaixar no universo dele. Porque claramente, cara, porra, é um Batman que anda de chevette, amigo. Não é um Batman que teria um preparo pra dar porrada num super-homem, cara. Não tem, sabe qual é? Então, assim, eu acho que ele não tá com pressa em apresentar o Batman dele. Eu acho que primeiro a gente vai ver a Mulher Maravilha, a gente vai ver um pouco mais de Lanterna, a gente deve ver um pouco mais de Guy Gardner, a gente deve ver um pouco mais da Mulher Gavião, a gente deve ver do Gladiador Dourado, a gente vai ver outras coisas até esse Batman novo chegar. Se bobear, a gente vai ter uma menção sobre o Batman no filme do Cara de Barro. E aí, o Batman do Matt Reeves, ele vai chegar no ano que vem, em 2020. É 2027 ou 2028 que chega o Batman do Matt Reeves? 2027. 2027, né? Deve vir o Batman do Matt Reeves em 2027. O Batman do James Gunn, meu irmão, esse Batman, ele deve aparecer, eu vou chutar, em 2030, 2031. Por aí. Eu acho que é por aí também. Mas assim, é porque, igual eu falei, né? Eu não quero que aconteça isso do Robert Pattinson ser o Batman do DC Studios, né? DCU. Mas eu acho que é possível, cara. Por que eu digo isso? Desde que o James Gunn fez aquele pacificador lá, que ele simplesmente falou assim, ó, a parada é essa aqui, ó. A gente só trocou a parada, fizemos um cliffhanger e é isso. Isso cara, juro, eu fiquei muito chateado com isso e me deu essa impressão de que as coisas podem mudar de uma forma natural, de um estalo de dedo, sabe? Não precisa de muita explicação, porque a minha teoria era o quê? Puta, o pacificador vai sair desse universo, vai entrar na porta lá naquele lugar e vai sair desse novo universo da DC. E aí você mantém o universo lá, entre aspas, do Zack Snyder em um lugar, mas o pacificador saiu porque ele deu muito certo com o James Gunn e agora ele faz parte do DC Studios. Não, o cara simplesmente reformulou a cena onde a Liga da Justiça aparece, colocou lá o Superman e a Gangue da Justiça e dane-se. Mas olha só, aquilo ali foi histórico, sabia? Ele reformulou porque o James Gunn, porque assim, gente, me desculpem, foda-se pacificador. Ele só botou o pacificador porque é cria dele. Agora é o seguinte, o Batman do Matt Reeves, ele tem uma pegada muito específica. Eu acho que o James Gunn não vai querer reciclar isso. Ele vai querer fazer o Batman dele sem amarra com nada, com outro ator, uma outra pegada. Até porque
por quê? Em teoria, não é nada confirmado. A gente vai ter um filme de Jovens Titãs. E aí, cara, se tem Jovens Titãs, então em teoria já tem pelo menos 2, 3 Robins aí já filhote andando por aí. O Robert Pattinson não tem esse perfil de um cara que já teve 3 filhos, cara. Adolescente já adulto, sacou? Então assim, não casa. Ele, se ele quisesse forçar, ele poderia forçar, mas eu acho que isso tiraria muita credibilidade dele enquanto criador de universo. Sim. Porque ele já declarou várias vezes, gente, olha só, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. O Peter Safran já falou a mesma coisa, o Matthew Reeves já falou a mesma coisa. Então, se a partir do momento que pega o Robert Pattinson e enfia no DCU do James Gunn, eles vão perder a credibilidade. Sim, e eu acho que isso é um grande problema. Eu concordo com você. E se isso acontecer, eu vou ser o primeiro cara a tá levantando hashtag DC tem que acabar na internet. A bolada do dia é o seguinte, traz o Ben Affleck de volta e deixa ele ser o Batman. Não, o Igor também. Não, o Igor também, ele traz o Ben Affleck de volta. Traz o Ben Affleck. Cara, o Batman do Affleck, ele é perfeito pro DCU. É uma merda, cara. Não, o cara tá saco cheio fazendo, Igor. Traz o Ben Affleck. Olha só, eles trouxeram de volta o Jason Momoa pra ser outro personagem. Por que não podem trazer o Affleck de volta? Mas o Jason Momoa, você vê que o cara, ele quer fazer a parada. O Ben Affleck, ele não quer, pô. Ele é a cara do Lobo. Ele é a cara do Lobo. Você viu o Ben Affleck no The Flash? Ele tá de saco cheio. Ele não queria estar ali, meu irmão. Ele não queria estar ali. Ele tava com tanta vontade de fazer a parada dar certo quanto aquela roupa, né? Que puta que pariu. A roupa do George Schumacher era mais bonita que ele traz ali, mano. Só respondendo o que o Efra falou sobre essa questão, né? Tipo, de achar que, igual você falou, o pacificador realmente, né? Whatever. Pra gente, né? Mas pra ele é big deal. Mas qual que é a questão, cara? O que me deixa também muito desconfiado, e aí você vai concordar comigo, né? Porque eu vou estar te dando argumentos, Efra. Eu vou estar te dando credibilidade no que você fala. É que o planejamento do DC é um planejamento muito confuso ainda, né? A gente sabe que o James Gunn ele chegou, anunciou várias coisas e muitas coisas já foram canceladas. Ele confirmou essa semana, tá? Agora é confirmado mesmo, que a Authority foi arquivado. A Authority não vai sair agora. Ele disse que não gostou do roteiro e vai ser arquivado. E falou que as próximas séries vão ser Paradise Lost e mais alguma outra que eu não vou me recordar. Mas ele confirmou que vão ser as duas próximas. Gladiador Dourado, exatamente, perfeito. E aí já tem os rumores que estão saindo de que o Robin não vai estar mais no filme do Batman. Então, esse monte de coisa, sabe? Ele diz uma coisa aqui, mas daqui a pouco ele diz, não, vai mudar aqui, sabe? Com um tempo tão recente, me leva a acreditar que muita coisa pode rolar. Eu não quero realmente que o Batman do Robert Pattinson vá pro DCU de forma nenhuma, cara. Eu acho que não casa, sabe? Eu quero ver esse Batman Elseworld mesmo lá no universo dele e traz um novo Batman com essa pegada mais desse universo mesmo, sabe? Mais lúdico. Eu acho que funcionaria muito mais, é porque a gente precisa, pô. A gente só tem Batman pé no chão, vamos trazer um Batman um pouco mais lúdico, sabe? Eu acho que funciona. Mas eu acho que existe essa possibilidade, sabe? Eu não duvido, cara. Eu acho que a DC pode chegar lá porque justamente existe eu gosto até agora do que eu estou vendo, mas esses bastidores, sabe? Essas conversas, essas respostas do James Gunn aos fãs lá no Trends, lá no Twitter, me deixam um pouco assim, falando, cara, esse maluco pode mudar tudo de uma hora pra outra. Não, eu não duvido, cara, porque assim, a minha ideia não. O meu pensamento é que se isso rolar, ele vai esperar passar o The Batman 2, ele vai esperar o The Batman 2 fazer um baita de um sucesso, e se ele quiser fazer isso, ele vai anunciar. Gente, agora Batman do Pattinson faz parte do meu universo. E acabou. Vai ser porque, assim, o maior tiro no pé ele fazer isso. Eu também acho que vai ser, porque eu não consigo ver o Batman do Pattinson encaixado com essa galera. Eu não consigo ver. Por mais que tenha aquele vídeo lá feito de IA, dele e o Superman dialogando, é um vídeo interessante, mas, mano, eu não quero esse Batman encaixado. Eu não queria que esse cara de barro fosse encaixado no DCU, eu queria que ele fosse uma parada solta, mas cara, isso. Agora eu vou dar vazão pro Marcos, tá? Me bota o Alan Rickson de Batman, mas não me coloca o Batman do Matthew Reeves agora como Batman. Perfeito. Traz o Christian Bale de volta como Batman, mas não bota o Pattinson de Cada coisa no seu quadrado, pelo amor de Deus. Exato. James Gunn, eu sei que você tá me ouvindo, James Gunn. Eu sei que tem alguém na DC que tá ouvindo a gente. Não faça merda. Não Sua credibilidade tá caindo a cada dia. Não faça essa gota d'água pra... Ô, Efraim, mas isso que o Gomes está falando, cara, isso tem a chance de acontecer, porque é o que ele falou. O James Gunn chegou na DC anunciando Deus e o Mundo. Filme do Monstro do Pântano dirigido pelo James Mangold, que é o mesmo cara que fez o Logan. Então, assim, a parada tinha a chance de ser uma parada, de ser algo interessante. E agora ele já cancelou uma porrada de projetos, então, assim, novos projetos vão surgir. O Authority, cara, mano,
eu li Authority tem muito tempo. Eu acho que nem todo nerd conhece Authority. E o cara queria me adaptar ao Authority, mano. É loucura, Caralho. né? É loucura. Ele é tipo aquele filme A Liga Extraordinária. Lembra desse filme antigo? Meio é uma merda. escurotão dos anos 2000? Pois é, então. O Authority é uma equipe tipo aquela galera. Então, assim, eu Cara, acho eu já que sabia. não tem sentido. Eu já sabia que ia dar merda, porque eu lembro que, não sei se foi antes ou depois que o Superman se estreou no cinema. Eu lembro que o James Gunn, ele foi entrevistado pelo cara do podcast, programa YouTube, Rap Sad Confused. E aí o cara virou e perguntou, e aí? E o The Authority? Cara, o James Gunn, ele não sabia o que responder. Ele meio que deu uma gaguejada, eu vou ver como é que fica. Quando ele meteu, eu vou ver como é que fica, eu falei, meu irmão, essa porra não vai sair. Aí, foi confirmado agora que não vai sair. Então, Dito eu feito. sinto que a DC não tem foco. Antes que o pessoal comece a dizer, você é viúva do Snyder, não, gente, é questão de planejamento. O planejamento na época da gestão antiga já não era boa. Então, quando o James Gunn chega e ele fala que nós vamos apenas aprovar roteiros bons, não sei o quê. Cara, ele falou tudo aquilo que o fã queria ouvir para acalmar todo mundo naquele momento. Mas, assim, eu também entendo que projetos mudam. Agora, tem mais projeto caindo do que sendo confirmado, e fica esse vai, não vai, e fica desmentindo gente no Twitter. James Gunn, porra, foca mais no trabalho. Então, assim, se acontecer essa possibilidade, que não é impossível, mas eu acho que é improvável, dele trazer o Batman do Robert Pattinson pro DCU, esse cara vai perder o último resquício de credibilidade que ele vai ter com o público, sabe? Então, poderia ficar bom? Sim, poderia ficar bom, mas assim, tem que dar o tiro certo. Então, eu acho que seria um erro, eu acho que é uma coisa que não casa. Se ele for trazer o Robert Pattinson pra cá, ele teria que, na minha visão, reformular o personagem e não ser aquela mesma versão que a gente viu do Matt Reeves, teria que ser outra versão. Você tá entendendo a confusão que ia ser? Então, pra mim, traz um outro ator, começa do zero, entendeu? É o Batman que tem um preparo pra lutar contra alienígena, contra robô, contra deuses, contra o cara que é mafioso, sabe? Eu quero esse Batman, sabe? Não o Batman do Robert Pattinson, mas sim, a gente vai saber com relação ao tempo. Mas eu quero crer que o James Gunn vai manter essa palavra dele, de que, ó, não, isso aqui é uma coisa e aquilo ali é outra. O Matt Reeves já falou isso, sabe? Então, são duas pessoas que estão falando algo que faz sentido. Senhores, vocês têm mais algum comentário a fazer? Eu realmente espero que esse filme seja bem bom, bem interessante, que a gente possa curtir um filme suspense / terror / quadrinho lá em outubro deste ano. A gente está falando de um ano em que a gente vai ter Supergirl, a gente vai ter o Homem-Aranha, vamos ter a volta dos Vingadores e vamos ter nesse meio bololô todo aí, porque, cara, o Cara de Barro, ele é o personagem menos conhecido dessa galera. Então, assim, nesse meio doido, a gente vai ter um filme do Cara de Barro, que é um filme que ninguém viu, ninguém esperava, mas saiu um teaser, o teaser é maneiro, tô curioso, quero ver o que vai dar, hein? E James Gunn, por favor, James Gunn, Peter Safran, David Cornswet, se alguém ouve isso aqui, não ponha o Batman do Pattinson neste universo, por favor. David Cornswet, como se ele decidisse alguma merda. David Cornswet não decide nada, cara. Pô, Mas, o cara super bem, de repente, esse cara vê o Batman do Pattinson e fala, seria interessante se ele estivesse no DCU, porque o David Cornswet, porra, ele deve opinar em alguma parada em algum momento. Ele não opinou pro James Gunn lá? Ele não opinou pro James Gunn naquela cena do I love, I scared, e o James Gunn contrapôs ele, tipo, não, você não tem que falar desse jeito. Você tem que falar da forma como eu quero que você fale. Basicamente foi isso que ele disse. Foi mais ou menos isso. Mostrou que não tem moral, só reforçou. Você só me deu o argumento. Mas assim, eu só queria profetizar aqui, porque ano passado eu profetizei que o filme do Thunderbolt seria um bom filme. E realmente foi. Foi um filme legal, né? Um dos melhores do ano passado. Eu, Marcos Gomes, digo aqui, com toda certeza, que desses filmes de super-herói que a gente vai ter esse ano, Cara de Barro vai ser o melhor, mas tranquilamente. Vai ser melhor que Vingadores, vai ser melhor que Homem-Aranha. Eu tô falando que esse filme vai ser melhor que Homem-Aranha, que é meu personagem favorito. Mas eu acho que esse filme tem um baita potencial. Eu acho que esse filme vai ser o melhor filme de gênero de super-herói do ano. Fica aí esse recorte pra quando sair o filme do Cara de Barro, tá aí registrado, beleza? Já fica aí a minha profetizada. E ficaria melhor ainda se o Ron Perlman dublasse o monstro. Cara de Barro. Ele quem dubla lá no desenho. Seria foda, hein? Seria foda demais. Não sei se isso vai rolar. O ator, o Tom Reese, acho que é Tom Reese Harris, seria legal se ele fizesse a captura de movimentos do monstro, mas a voz fosse do Ron Perlman, pra fazer esse link com o desenho. Isso seria legal. Mas, de novo, né? A gente só deseja as coisas, mas se vai sair mesmo a gente não sabe. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês já sabem, mesa pra 04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube Music, todos esses agregadores. Então, curte, compartilha, ativa o sininho, dá as 5 estrelinhas lá no Spotify. E é isso, gente. Vamos aguardar pra ver como é que vai ser esse filme. Senhores, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.